Espelho sim. Espelho sim. Pronto, começa a gravação aqui, segundo o Teams. Não sei se tá certo, mas vamos lá. Vocês conseguem ver a tela, né? Sim. Pronto. Então, gente, bom dia, boa tarde. Não sei que horas vocês vão ver o vídeo, mas enfim, a gente resolveu gravar porque a gente não estava encontrando um horário bom para todo mundo, né? Tá todo mundo sobrecarregado e a gente resolveu gravar para poder, de alguma forma, ajudar vocês com a monitoria. Primeiro eu vou começar revisando as lâminas. E geralmente a Karine, ela sempre faz esse tipo de pergunta nas lâminas, né? Qual o órgão e alguma característica específica do órgão. Se fosse online, né, a gente primeiro faria a pergunta para vocês para depois apresentar a resposta, né, para ver se vocês estão craque ou não. Mas como é um vídeo, eu já vou direto para as respostas, tá bom? Então, aqui seria a tubuterina. Eu vou dar um zoom. Aqui o órgão, tubuterina. E aqui ela pode perguntar qual o epitélio que está presente. Esse epitélio é o epitélio simpliciado. Esse aqui, ó. Então, ela pode perguntar qual órgão e qual o epitélio. Então, é a tubuterina, epitélio simpliciado. Aqui, a gente já tem outro órgão. Esse órgão seria o endométrio. E a gente sabe que o endométrio tem duas fases, a fase secretora e a fase proliferativa. E o que é que vai diferenciar? As glândulas. Se as glândulas são tortuosas, a gente tem a fase secretora. Se as glândulas são retas, fase proliferativa. Então, essas glândulas aqui, ó, que a gente está vendo, elas são o quê? Tortuosas, né? Então, a gente já classifica endométrio na fase secretora, certo? A diferença é exatamente pela glândula. Então, qual órgão? Endométrio e na fase secretora. Porque tem as glândulas irregulares e tortuosas. Já que nessa outra imagem, a gente vê o endométrio na fase proliferativa, porque a gente vê as glândulas na corte transversal, ela apresenta esse aspecto mais arredondadinho, e elas são mais retas. Se a gente comparar bem, elas são bem mais regulares que o passado, né? Que é a fase secretora. E aí a gente tende a ver, geralmente mesmo, esse corte transversal bem redondinho. Então, o órgão é endométrio na fase proliferativa e as glândulas são retas e irregulares. Certo? Aí aqui é o mesmo órgão e a gente consegue ver que a fase é a proliferativa, por quê? Porque a gente consegue ver as glândulas, ó, retinhas. Quando a gente vê essas bolinhas, proliferativa. Então, endométrio, fase proliferativa, tá bom? Aqui, seguindo, a gente já tem outro órgão. Ela pode perguntar tanto qual órgão, como quais as estruturas. E a gente separou aqui por partes. Aqui, se ela botar essa imagem perguntando qual órgão, a gente sabe que é o cordão umbilical, né? Por quê? Porque a gente consegue ver as duas artérias e a veia. O que mais dificulta nessa lâmina é saber diferenciar a artéria da veia, já que quando ela vai botar uma questão assim, para você identificar, ela bota bem próximo. Então, você não tem como comparar com as artérias se isso aqui é realmente uma veia ou não. Então, você tem que saber que a veia, ela tem a parede mais fina, mais delgada, a artéria é mais volumosa, essa parede, mais espessa. A veia, geralmente, a gente vê sangue, na artéria não. E é basicamente isso, porque a gente não consegue comparar quando ela bota muito perto. As outras características que ela pode perguntar aqui, eu botei aqui nas questões seguintes, ó. É o cordão umbilical, o órgão. Aí ela pode perguntar qual a estrutura apontada. Aqui, no caso, a gente considerou o alfinete, né? Já que a gente só tem uma imagem e só tem essa seta. Então, aqui a gente considera o alfinete.
Aqui no alfinete, a gente está apontando para onde? Epitélio amniótico, que esse epitélio aqui está ao redor do cordão umbilical. Ela pode perguntar, o que é que está apontando? Epitélio amniótico. Outra coisa que ela pode apontar é aqui para o meio, essa parte aqui, ó, de tecido mucoso. E a gente sabe que é o quê? Geleia umbilical, certo? Geralmente é esse tipo de pergunta que ela faz. Geleia umbilical aqui, nesse espaçozinho aqui entre as artérias e as veias, e a veia. E aqui o tipo de epitélio, né? Que a gente já viu qual é. Outra coisa que ela pode perguntar. Qual a estrutura apontada? Como a gente sabe, aqui a gente tem duas artérias, o que é bem grossinha aqui a parede, como um hemótico, né, que ela falou. A gente bota isso na cabeça. Aqui são as artérias, e essa no meio seria a veia, por também possuir sangue, né, e ser mais delgada a parede. Então, a estrutura apontada aqui é a artéria. Nessa outra imagem, a gente aponta para a veia, certo? Pronto. Aqui a gente já está falando de outro órgão. Esse órgão é cheio de informações, então ela pode pedir mais coisas, mas eu vou tentar falar para vocês o que ela mais pede. Então, vendo essa imagem, a gente sabe que o órgão é placenta, terceiro trimestre. Tem que botar terceiro trimestre, porque pode ser também do primeiro trimestre, certo? Lembrar, primeiro trimestre, velocidade coriônica secundária. Terceiro trimestre, velocidade coriônica terciária. E a diferença de uma para outra é só que na terciária possui sangue fetal dentro da velocidade, certo? Aí aqui, ela poderia mostrar, aí eu falo o quê? Placenta, terceiro trimestre. E ela pode também apontar para a estrutura. Por exemplo, aqui, eu estou apontando para onde? O espaço interviloso. A gente vê as vilosidades, que eu posso depois aproximar para vocês entenderem melhor as velocidades. E todo esse espaçozinho aqui, ó, mais claro, que está entre as velocidades, é o espaço interviloso, certo? Então, ela pode apontar para esse espaço, que é onde a gente encontra o sangue materno. Ela pode também apontar para outro espaço. Esse aqui. Aqui eu estou apontando para onde? Especialmente para o septo placentário. Nesse septo placentário, eu posso ter artéria e veia placentária, que são partes da mãe, partes maternas. Assim como o sangue que está no espaço interviloso. Então, tudo que está no espaço interviloso é materno. E nas velocidades é fetal. Lembrando que é velocidade secundária, terciária, já que a gente está falando de terceiro trimestre. Septo placentário, né? Como eu disse. Aqui eu tenho as velocidades aproximadas. E aí eu tenho como identificar. Aqui eu não tenho como a professora mesmo fala, quando ela vai explicar, né? Eu não tenho como separar o cito do sincício. Então, todo esse vestimento aqui. Deixa eu mudar a cor, senão vai ficar difícil. Todo esse revestimento ao redor da velocidade coriônica, a gente chama de revestimento trofoblástico, que a gente não consegue fazer a divisão do cito e do sincício. Então, aqui o alfinetezinho apontando para o revestimento da velocidade coriônica terciária. Então, é o revestimento trofoblástico. Certo? Aqui eu já estou apontando para outra estrutura. Então, se ela botar assim, perguntar qual estrutura que está sendo apontada, né? Aqui eu tenho a velocidade coriônica terciária. Eu tenho que botar terciária por quê? Porque eu vejo sangue dentro dessa estrutura, sangue fetal. E ela pode perguntar a composição dessa estrutura. Então, na velocidade coriônica terciária, ela é
ela é composta, né? Ela é feita por o revestimento trofoblástico, o mesotélio, que é o tecido conjuntivo que está dentro, o mesodermo que está dentro dessa velocidade, e o sangue fetal, que é o que caracteriza exatamente como sendo terciária, é o que diferencia da segunda, da secundária. Então, aqui eu tenho a velocidade coriônica terciária, com revestimento trofoblástico, mesotélio e sangue fetal. Aqui a gente já tem outro órgão. Esse órgão, eu tenho que saber que ele é placenta, primeiro trimestre. Por quê? Porque eu vejo aqui a velocidade coriônica secundária. A velocidade coriônica não possui sangue fetal aqui dentro, por isso que ela é classificada como secundária. Então, eu só tenho o revestimento trofoblástico e o mesotélio, certo? Aqui fora eu vejo o sangue fetal e eu posso ver septos também, mas é mais raro. Então, placenta, primeiro trimestre. Aqui eu já estou apontando para uma estrutura. Ela pode perguntar, botar a setinha, né? Que a seta aponta. Seria aqui o sangue materno. Tudo isso aqui é sangue materno. Aqui, ela está apontando para a velocidade coriônica secundária, que é feita a partir do quê? Revestimento trofoblástico, como eu já disse, e dentro eu tenho o mesotélio, certo? Pronto. Aqui a gente já entra em outro órgão. Se ela botar essa imagem, a gente já sabe que é o ovário, né? Porque a gente vai ver os folículos ovarianos. E aqui nessa imagem também é importante a gente saber diferenciar o folículo ovariano primário, uni ou multi, e secundário, que são as lâminas presentes lá no laboratório. A gente não vê o primordial aqui, não. Lá no laboratório, não, tá? Aí, então, a gente tem aqui o órgão ovário. Aqui, ele quer saber qual a estrutura que está apontada. Seria o folículo ovariano multilaminar, porque a gente vê que possui várias camadas aqui ao redor. Se fosse unilaminar, seria uma só camadinha de células circundando aqui, né? Mas ele tem várias camadas, então é multi. Deixa eu ver a outra. Aqui, a gente já tem o folículo ovariano secundário. Como é que eu sei que é secundário? Pela presença do antro. Quando eu tenho um antro, esse espaçozinho branco, já sei que é secundário. Então, a seta está apontando folículo ovariano secundário. E aqui, folículo ovariano primário multilaminar. Unilaminar só tem uma cadeia de células ao redor. Aqui, o que é que vocês acham? Como eu acabei de mostrar, quando tem essa partezinha branca, a gente sabe que é o antro, é folículo ovariano secundário. E essa estrutura aqui, a gente pegou daquele site, né, que ela costuma mostrar, mas também a gente consegue ver lá no laboratório. Esses aqui são os primordiais. É raro, mas a gente consegue ver. Eles são bem pequenininhos. E geralmente está nessa parte cortical do ovário. Então, aqui são os folículos ovarianos primordiais. Certo? E aí, o Isaías vai dar continuidade. Se você tiver alguma dúvida em relação à lâmina, é só mandar uma mensagem no WhatsApp que a gente se ajuda. Oi, Júlio. Agora é a tua vez, Isaías. Tá bem, vou espelhar a tela. Meu Deus, onde é que eu espelho?
Por enquanto que o Isaías vai espelhar, a gente está tentando focar aqui principalmente na parte que ela mais cobra. Como a gente já está acompanhando ela há 1 ano e 5 meses, mais ou menos, então a gente tem bastante ideia. Ela costuma na prova. Mas vou logo falar para vocês que é uma prova fácil. Para quem estudou, realmente não tem muita complicação, não. Júlia, como foi que tu espelhou? Eu posso terminar de espelhar aqui, se tu quiser, para não demorar. Espelha, por favor. Depois cancela aí, por favor. Vê se foi. Pronto, tá vendo? Tô vendo. Pronto, pode começar, Isaías. Tá. Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que vocês forem assistir essa monitoria. Mas eu vou falar da primeira e segunda semana de desenvolvimento. E aqui a gente está vendo tubo-uterina, cavidade, e a gente vai começar com coisas importantes. Início da tubo-uterina até chegar na cavidade. Nós temos aqui essas fímbrias, que são as partezinhas que estão perto do ovário, que são projeções. Mais acima, nós temos o infundíbulo. Mais um pouquinho acima, tem a ampola, que é onde ocorre a fecundação. E mais na frente, já chegando na cavidade uterina, nós temos o istmo, que é a parte mais estreita da cavidade uterina. O que ela pode perguntar? Ampola, ela pode botar lá isso, exatamente. Ela pode botar lá um alfinetezinho e perguntar qual é a região e o que ocorre nela, qual é a semana, a primeira semana. Qual é o órgão? Isso é uma tubo-uterina, mas normalmente ela vai perguntar o órgão nas lâminas, para vocês identificarem nas lâminas qual é o órgão, tá? Então, o que ela pode perguntar aí? O que é aquela bolinha, a primeira bolinha, onde só tem o núcleo, que é o zigoto. A partir daí já são blastômeros, que vão se dividir até chegar na cavidade uterina. Depois dessa lâmina, ela só pode perguntar, ela vai perguntar apenas isso. As divisões da tubo-uterina, o que pode acontecer na ampola, para que serve as fímbrias, entendeu? Que é para ajudar a guiar o óvulo aí para a tubo-uterina. Pode passar, Júlia, por favor. Aqui a gente já tem uma visualização um pouco mais ampla de quando está acontecendo a fecundação. Essa partezinha roxa, arroxeada, é a coroa radiada. A corona radiata a gente chama coroa radiada, corona radiata. E ela não vai perguntar as enzimas, ela vai perguntar o que é. É a coroa radiada. Eu vou falar logo que ela é decomposta, na verdade, pelo ácido pela hialuronidase, que vai decompor o ácido hialurônico, porque essa coroa radiada é formada pelo ácido hialurônico. Aí essa parte de verde é a acrosina, que vai decompor, é a zona pelúcida. E depois que o espermatozoide passa pela zona pelúcida e vai para a membrana, e passa pela membrana também desse ócito, desse óvulo, na verdade, ele vai mudar a conformação pelo um processo chamado reação zonal, tá? Reação zonal muda a conformação da zona pelúcida, impedindo que outros espermatozoides consigam penetrar e fecundar esse óvulo. O que ela pode perguntar? Coroa radiada, zona pelúcida. Esse aqui é o núcleo, o de rosinha é o núcleo, o de roxo é a membrana desse óvulo. É isso. Ela pode perguntar só isso. Ela não vai perguntar as enzimas. Aqui nós temos essa parte amarela aglomerada, já é o embrioblasto.
O que esse embrioblasto vai formar? O embrioblasto vai formar o corpo do embrião. É isso que reveste uma cavidade. A cavidade é o de branco, o que está de branco, é o trofoblasto. Essa cavidade branca é a cavidade blastocística. Essa partezinha de cima já é o endométrio. Essa que tem as projeçõezinhas é o endométrio. E no endométrio, a gente já vê tanto endométrio quanto um pouco de sincício trofoblasto. Pode mostrar, Júlia, sincício? Só falar uma coisinha. Quando ela foi explicar essa peça lá na revisão, uma coisa inédita que ela nunca fez, lembrar que o embrioblasto, ele forma em seguida o disco bilaminar. E aqui que o Isaías está pedindo para mostrar o sincício, viu? Isso. E aqui é o cito. Aqui é que o já endométrio. está penetrando no endométrio. Cito, quando ele está penetrando, o trofoblasto, ele vai se transformar não. Vai se renomear, porque ele não se transforma, ele continua a mesma conformação. Diferencia. Ele vai se diferenciar, exatamente, obrigado, em citotrofoblasto. E o que está fora do endométrio, que ainda não penetrou, ele é trofoblasto. O embrioblasto, a gente pode dizer que ele forma o corpo do embrião ou um passo à frente, ele forma o disco germinativo bilaminar. Isso. Tá, até aí era a primeira semana. Não se esqueçam, aquela peça lá ainda é a primeira semana. A partir daqui, a gente já consegue perceber algumas diferenciações. O aparecimento do sincício trofoblasto está mais evidente, que é esse azul. O que o sincício trofoblasto faz? Ele produz beta-HCG, HCG, na verdade, e esse hormônio, ele vai promover a continuação do corpo lúteo, que vai produzir hormônio, produzir progesterona para manter a gravidez, entendeu? Ele mantém o corpo lúteo. Essa partezinha de baixo, que ainda não entrou, que ainda não foi internalizada para o endométrio, é o trofoblasto. E o que já foi internalizado, que é o que está mais perto do sincício trofoblasto, a gente chama de citotrofoblasto. Essa parte de mais interna, que ainda está laranja das células, é o epiblasto. Aqui já aconteceu a diferenciação entre embrioblasto para disco germinativo bilaminar. O que é o disco germinativo bilaminar? A junção do epiblasto, que é esse laranja de cima, perfeito, com o hipoblasto, que é esse amarelinho de baixo. Aí já a gente ainda tem aqui a mesma cavidade blastocística, uma vez que a membrana exocelômica ainda não foi produzida, e ela é produzida pelo hipoblasto. Aí, mas em cima dessa cavidade blastocística, nós temos a cavidade amniótica. Já está um aparecimento de uma cavidade amniótica mais primitivazinha. É isso que ela pode perguntar nessa peça. E aqui em cima, como sendo o teto, tem um âmnio. Um âmnio, exato. Com células amnioblásticas. Isso. Tá bom. Aqui a diferença já tem aparecimento de arteríolas e glândulas e já tem a presença da membrana exocelômica. Dessa forma, com o aparecimento da membrana exocelômica, de onde é que essa membrana vem? Do hipoblasto. Com o aparecimento da membrana exocelômica, a cavidade já não é mais cavidade blastocística, ela é cavidade exocelômica. Ela se designa de acordo com a membrana. Já foi formada a membrana, mudou o nome da cavidade exocelômica. Antes de penetrar completamente, a gente ainda tem um pouquinho de trofoblasto, que é essa parte que está fora do endométrio ainda. E a parte que já conseguiu penetrar no endométrio é citotrofoblasto, como a gente já tinha comentado. Passou do endométrio, citotrofoblasto, ainda não, trofoblasto, ok? Nós temos aqui hipoblasto, esse de amarelinho, junto com a membrana exocelômica. Em cima do hipoblasto, a gente tem o epiblasto. Esses dois juntos, ela pode botar tipo um clipezinho juntando os dois. É o disco germinativo bilaminar. Aí tu pode fazer tipo um colchetezinho, botar disco germinativo bilaminar.
Aí, em cima do... Isso, exato. Em cima do epiblasto, a gente tem a cavidade amniótica. No teto da cavidade amniótica, a gente tem o âmnio, que é composto por células amnioblásticas ou amnioblastos. Aí a gente tem o sincício trofoblasto, que ele está penetrando, e esse sincício, à medida que ele vai penetrando no endométrio, ele vai rompendo com arteríolas e vai... inclusive, aquela situação que a professora comentou, que às vezes durante a gravidez a mulher pensa que no início da gravidez ela continua menstruando. Não, gente. O sincício, à medida que ele foi penetrando no endométrio, ele rompeu arteríolas e aí aconteceu um pouco de extravasamento de sangue, beleza? Uma mínima hemorragiazinha. Aí, essas de azul, nós temos glândulas uterinas e... Desculpa. E arteríolas. Saúde. Obrigada. Ainda não temos lacunas. E lacunas é a junção do sangue materno com glândulas, entendeu? Só a partir da próxima imagem. Aqui a gente já tem lacunas, exatamente o que a Júlia tá escrevendo, que é a mistura de hormônios da glândula uterina com sangue materno. E o que está dentro dessas lacunas? Embrioblasto. Qual é a função do embrioblasto? Nutrição do embrião. Ok? Nessa parte que recobre todo o embriãozinho, a gente tem o citotrofoblasto. Essa parte é amarelo queimado, citotrofoblasto, exato. A cavidade continua sendo cavidade amniótica em cima do epiblasto e cavidade exocelômica, que está sendo revestida pela membrana exocelômica. De onde é que veio essa membrana exocelômica? Do hipoblasto. Aí, esse de amarelo, nós temos... Pronto, hipoblasto, exato. Mesoderma extraembrionário. O de rosinha é o mesoderma extraembrionário. Isso. Mesoderma extraembrionário. De onde é que veio o mesoderma extraembrionário? Do hipoblasto. O mesoderma extraembrionário, não podemos esquecer que veio do hipoblasto. Aí o teto da cavidade amniótica, que é esse de azulzinho, temos o âmnio, que é composto, eu vou repetir de novo, pelas células amnioblásticas ou amnioblastos. E lá embaixo do citotrofoblasto, nós temos o tampão, que é como se fosse uma regeneraçãozinha depois desse blastocisto ter penetrado no endométrio. Fica um tampãozinho. E pode passar, próximo. Só uma... Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Sim. Só uma correção, porque os nomes se parecem. Aí o Isaías trocou, que aí nas lacunas tem embriotrofo. Ele trocou por embrioblasto. Eu falei embrioblasto, meu Foi, Deus. mas... Não, é embriotrofo, É que gente. parecem as palavras. Não, foi mal, é embriotrofo, não é embrioblasto. Cruz credo. Embrioblasto é lá no comecinho da primeira semana que a gente tem pananã. É embriotrofo. Foi mal. Perdão. Aí o restante. Obrigado, Alissa, por corrigir. Aqui a gente já tem a presença de redes lacunares, que é a junção de várias lacunas. À medida que essas lacunas elas vão crescendo, as redes lacunares elas vão formando. O que tem dentro das redes lacunares? Embriotrofo, não é embrioblasto, é embriotrofo. Qual é a função do embriotrofo? Nutrição do embrião. Aí a gente tem em cima desse sincício trofoblasto, que é o de vermelho, o vermelho forte, aquele vermelho bem forte. Ele tem glândulas. Essa laranjinha aí em cima são glândulas. O sincício trofoblasto já está maior, ele já cobriu todo esse blastocisto. Ao redor da mesoderma extraembrionária, a gente tem citotrofoblasto. E no citotrofoblasto, a gente tem a presença de algumas vilosidades. Essas vilosidades são chamadas de vilosidades coriônicas primárias. Exato. Vilosidades coriônicas primárias. Aí a gente já tem a diferenciação
de uma mesoderma extraembrionária somática e mesoderma extraembrionária esplâncnica. Somática, ela vai somar tudo, ela vai abranger tudo, tanto a cavidade coriônica quanto a mesoderma extraembrionária esplâncnica, ela abrange tudo. A esplâncnica é a que não é somática, que está envolvendo apenas a parte interna, que tem hipoblasto, epiblasto, âmnio, cavidade exocelômica, membrana exocelômica. Então, vamos lá. Aqui a gente já percebe a diferenciação do hipoblasto. Lá na extremidade cefálica, a gente tem a placa pré-cordal, que pode ser chamada também de membrana bucofaríngea. E ao redor da cavidade exocelômica, a gente tem a membrana exocelômica, que está recobrindo a cavidade exocelômica. Na mesoderma extraembrionária esplâncnica, que é isso que envolve o de azul e o de laranja, a gente tem o pedículo do embrião, que está ligando a mesoderma extraembrionária somática com a mesoderma extraembrionária esplâncnica. E como foi que surgiu essa cavidade lá atrás, essa bem grandona, vermelha? O nome dessa cavidade é cavidade coriônica. Ela surgiu a partir de celomas extraembrionários. Esses celomas eles foram aparecendo na mesoderma extraembrionária. Elas foram aparecendo, esses celomas foram crescendo, até se juntarem e estrangularem uma parte da cavidade exocelômica. Eles estrangularam. E aí formou esse cisto exocelômico que vai se degenerar mais na frente. Lá embaixo, perto do citotrofoblasto, a gente tem o cisto exocelômico. Isso. Que ele vai degenerar, gente. Vamos lá, vamos relembrar. Redes lacunares, embriotrofo, nutrição do embrião. Temos aí o disco germinativo bilaminar, que é composto por epiblasto e hipoblasto. Temos o teto da cavidade amniótica, âmnio, que contém células amnioblásticas ou amnioblastos. Temos o hipoblasto, agora o assoalho do hipoblasto, membrana exocelômica. Qual é o nome da cavidade? Cavidade exocelômica. Temos a cavidade coriônica, que é essa lá no fundo, que surgiu a partir dos celomas extraembrionários que estrangularam a cavidade exocelômica e formaram esse cisto. Vilosidades coriônicas primárias, que é composto por citotrofoblasto apenas, porque é cavidades coriônicas primárias, então é apenas um revestimento de citotrofoblasto. E é isso. Então a gente já sabe que vem do cito, né? Se ela perguntar de onde vem as vilosidades coriônicas, vem do cito. Cito, exatamente. E pronto, agora a Larissa vai tentar espelhar. Vou tentar espelhar bem aqui minha tela. Estão vendo? Vocês estão vendo minha tela? Ainda não. Ainda não, Laís. Espera aí. Oi? Agora sim. Que aqui é lerdo o negócio. Gente, eu não lembro se eu...
eu não lembro se eu falei para vocês, mas o pedículo do embrião vai formar um cordão umbilical, viu? Não lembro se eu falei, acho que eu devo ter falado, não sei, mas eu tô só repetindo para descargo de consciência. Estão vendo direitinho a tela? Sim? Sim, Lari. Sim, perfeito. Pronto. Agora a gente vai aqui para a terceira semana, certo? Que a gente vai focar na gastulação, na neurulação, né? Que a gastulação em si é essa formação do terceiro disco, né? Aqui vai se desenvolver o disco trilaminar, diferente da segunda semana que só tinha 2, e a gente vai focar também na neurulação, que é a formação do sistema nervoso. A terceira semana começa principalmente com essa peça aqui, tá bom? Tem outra lá no laboratório também que vocês viram, que só muda o corte e vocês não podem se confundir, tá bom? A gente não tem essa imagem aqui no material, mas eu acredito que vocês saibam qual é essa peça. Bem, aqui na terceira semana, o que é que vai acontecer? Aqui, né, tem o epiblasto, o hipoblasto, e a partir das células do epiblasto, vai ter essa proliferação de células aqui, né, na região caudal cefálica. Vou passar para ver melhor. Pronto. E aqui vai ser o desenvolvimento da linha primitiva. Vai crescendo essa proliferação de células aqui para a região cefálica. Se ela colocar aqui nessa região, é a linha primitiva. A linha primitiva, ela vai crescendo e no meio dela vai tendo esse buraquinho, entre aspas, no meio, que aqui é o suco primitivo. Chegando nessa região, vai ter essa parte aqui um pouquinho mais aglomerada, esse aglomerado de células, que nada mais é que o nó primitivo. Esse nó primitivo, o que ele vai formar? Vai formar o processo notocordal. No meio do nó primitivo tem essa depressão, assim como também na linha tem a depressão do sulco, no nó tem a depressão, que é a fosseta primitiva. E essa fosseta primitiva, ela vai formar o canal notocordal, certo? Aqui em relação aos mesodermas. Como Isaías falou, aqui, essa imagem nada mais é do que um zoom disso aqui, certo? Vocês conseguem ver aqui o disco bilaminar, o disco bilaminar. Aqui, então, nessa região é o mesoderma somático, certo? Se ela colocar nessa região, já é o esplâncton. Bem, aqui nessa região, o que é que a gente vai observar? Cavidade amniótica, certo? E está começando a se desenvolver o mesoderma intraembrionário. Vocês têm que colocar aqui o intra, tá bom? Porque tem o extra também. Então, vocês têm que saber diferenciar. Essa camada de células aqui, que nada mais é do que o ectoderma, né? Que ele vai dar origem à pele, os anexos, né? O sistema nervoso. Aqui o mesoderma intraembrionário, né? Que vai dar origem ao tecido conjuntivo, o tecido muscular também. E essa mais embaixo, de amarelinho, o endoderma. Se ela pegar um arcozinho, um arame, e abraçar essas 3 camadas, aqui nada mais é do que o disco germinativo trilaminar, que é formado pelo epiblasto. Essa região aqui, que eu acredito que teve até algum vídeo que eu falei, e eu falei de forma incorreta. Como aqui ainda não teve a formação da notocorda, então isso aqui que está acontecendo nada mais é do que isso aqui, certo? Então, aqui, se ela colocar, é a linha primitiva, aqui nessa região já é o nó, aqui o suco primitivo, tá certo? Bem, nessa região agora, o que a gente consegue ver? Já tem a formação da notocorda. Vamos pela continuação, né? Que vocês viram o ectoderma, o mesoderma intraembrionário e o endoderma. Aqui deu um zoom dessa região. Aqui continua sendo o ectoderma, endoderma, e aqui nessa peça mostra mais como é que está dentro desse mesoderma intraembrionário, certo? O que se formou aqui? Aqui se formou a notocorda, vocês não podem confundir, porque mais na frente a gente vai ver o canal, ou o tubo neural, certo? A notocorda, ela foi formada, né, do ectoderma, e ela vai formar principalmente a placa neural, certo? O mesoderma intraembrionário, ele é dividido no paraxial, né, nos somitos, essa região, no intermediário, que é aqui, no intermédio dos dois mesodermas, porque tem um material aí que diz que é nessa região e está incorreto. Nessa região aqui, o intermediário.
Aqui já está começando a se formar os celomas intraembrionários, né? Aqui estão os espaços celômicos, ou celoma intraembrionário, ela considera os dois. E aqui é o mesoderma lateral, certo? A gente está começando a ver aqui uma proliferação dessas células, né? Elas vão crescendo para formar o tubo neural, que a gente vai ver um pouco mais na frente. Bem, como eu falei, né? As células do ectoderma, elas começam a se proliferar para formar esse tubo neural. Aqui, ó, vocês não podem confundir quando vê essa peça, porque às vezes confundem a bolinha de baixo com a bolinha de cima. A notocorda, vocês lembrem sempre que ela está entre o mesoderma paraxial, né? Os somitos. Aqui continua sendo o endoderma, aqui continua sendo o ectoderma, já mais proliferado, somitos, mesoderma intraembrionário, e aqui a gente já vai ver os celomas intraembrionários, né, já melhor formados, e nessa região aqui, se ela apontar, é o mesoderma intraembrionário lateral somático, tá certo? Em cima do celoma intraembrionário. Se ela apontar para essa região abaixo do celoma, é o mesoderma intraembrionário lateral esplânico, certo? Que aqui vai dar origem ao quê? A parede do corpo do embrião, e aqui vai dar origem ao revestimento do intestino primitivo. Assim como se ela pegar um aramezinho e abraçar essa região do celoma com o ectoderma, é a somatopleura, tá certo? Se ela pegar e abraçar essa região do celoma com o endoderma, é a esplancnopleura. E aqui, se ela colocar nessa região, são as cristas neurais. Vocês não podem confundir as cristas com as pregas. Se ela colocar nessa região aqui mais elevada, é a região de crista neural. Se ela colocar nessa região aqui, são as pregas neurais, tá bom? Ela até falou no último laboratório. E aqui nada mais é, né, que o tubo neural, que é um dobramento dessas pregas neurais. E aqui o que é que vai formar? O sistema nervoso, né? O encéfalo e a medula. Deixa eu ver se eu estou esquecendo de mais alguma coisa. Eu acho que é isso mesmo. Se ela colocar aqui no somitos, vocês vão falar, né, que formação de esqueleto axial. E é isso. Bem, agora aqui na organogênese, que ela pode perguntar tanto? Ela gosta de... Oi. Não, tu falou de onde veio o mesoderma intraembrionário, mas ela é importante, né? Porque ela costuma cobrar. Vem do ectoderma. Oi? Do mesoderma intraembrionário, de onde vem? Não lembro se tu falou, mas é importante lembrar. Vem do ectoderma. Certo. Aqui na organogênese, o que ela mais gosta de falar? Ela gosta de perguntar qual a semana, para vocês saberem diferenciar bem uma pecinha da outra. E aqui, ó, vocês conseguem ver que na quarta semana já é o menos desenvolvido, né? Não tem tanta informação assim. Assim, para a gente olhando, né? Na verdade, tem muita informação, mas vocês conseguem ver que ele é pouco desenvolvido. Se ela colocar nessa região aqui, é a saliência cardíaca, certo? Aqui o cordão umbilical, aqui são os somitos. Se ela colocar nessa região, é broto dos membros superiores, broto porque é só um brotinho realmente, né? Não tem nada formado. Nessa região de arco faríngeo, na nossa época, inclusive caiu na nossa prova, eu comentei com algumas pessoas, e ela colocou na nossa um alfinete bem aqui no primeiro arco faríngeo, e eu coloquei primeiro arco faríngeo e ela considerou. Porém, na última prática de vocês, ela falou que se ela colocasse aqui, seria a saliência maxilar, se ela colocasse na segunda, seria saliência mandibular. Então, para vocês lembrarem, imaginem uma boca, né, que em cima tem a maxila, e embaixo tem a mandíbula. Se ela colocar nessa região aqui, é a região do broto dos membros inferiores, e aqui a eminência caudal. Estou esquecendo alguma coisa, gente? Ah, aqui, acho que dá para ver a fosseta óptica, se ela botar nessa região aqui, tá bom? Fosseta óptica que vai dar origem ao ouvido, não ao olho, é ótica. Aqui na quinta semana, vocês não tem como confundir. A quarta, vocês dá para ver que já é bem diferente. Aqui é pouco desenvolvido
E aqui na quinta vai estar sempre bem dobrado. A quarta não está dobrado. E não tem como vocês confundirem com a sexta, com a sétima, com a oitava, porque não tem peça assim da sexta, da sétima e da oitava. Se vocês verem uma peça assim lá na prova, ou é a quarta ou é a quinta semana, certo? Aí vocês conseguem ver que a quarta é bem pouquinho desenvolvida, não está nada dobrado, está mais regular, mais reta. E a quinta sempre está mais dobrada, apesar de que alguns modelos não estão totalmente encostados na saliência cardíaca. Vem aqui, o que a gente vai conseguir ver? Qual é a semana? Quinta semana. Fixem bem a semana, porque ela gosta de perguntar na organogênese qual a semana. Aqui a região dos arcos faríngeos, pode botar primeiro arco faríngeo, segundo arco faríngeo, terceiro arco faríngeo. Se ela colocar nessa região aqui, é a fosseta ótica, que vai dar origem ao meato acústico externo, né, ao ouvido. Se ela colocar aqui nessa região, apesar de parecer que é o olho, mas é o placóide nasal, certo? Que vai dar origem ao nariz. Essa região aqui é a região da saliência cardíaca, não vão colocar coração, coloquem saliência cardíaca. Aqui a eminência caudal. Aqui acho que o dedo tapou um pouco, mas não dá para ver, eu acredito que ela não colocaria aqui broto de membro inferior, porque nessa peça da quinta semana não está bem desenvolvidinha, não colocaram bem bonitinho. E aqui é a região do broto dos membros superiores, né? Que vai dar origem aos membros superiores. Aqui é a região dos somitos. E aqui, na última prática, ela até falou também uma novidade para a gente, que ela denominou aqui como uma coisa, aqui como outra. Porque, inclusive, no período passado, tiraram um desses dois de algumas peças, porque estava confundindo, estava dando nó na cabeça lá de muita gente. Mas ela acabou que na última prática de vocês, ela disse que se ela colocasse um dos dois e colocasse que era o cordão umbilical, ela iria considerar. Mas eu acho que ela não vai colocar. Aqui nessas peças de organogênese, o que ela mais gosta de pedir é qual a semana. Ela pode perguntar aqui a da fosseta ótica e perguntar o que vai formar, porque muita gente ainda se confunde, e a do placóide nasal, porque o pessoal também se confunde com o olho. Aqui a placóide nasal vai dar origem ao nariz, e aqui a fosseta ótica, não óptica, fosseta ótica, que vai dar origem ao meato acústico externo. Aqui a sexta semana, a sétima e oitava, vocês vão ver elas naquelas placas. Como é o nome que dá? É placa mesmo, né? Não é assim uma pecinha. Naquelas placas. Para aprender bem a sexta, a sétima e a oitava, eu gosto de colocar uma do lado da outra, apesar daqui da apresentação não tá. Porque a diferença é muito pouca. Então, ela pode perguntar, acho que na nossa prova até teve qual era um desses dois, ela perguntou qual era a semana só. Aí, se ela colocar aqui na sexta semana, colocar aqui na região da orelha, vocês colocam saliência auricular, que vai formar o pavilhão auricular, né, a orelha. E aqui, né, o meato acústico externo. Aqui já é o membro superior. Se ela colocar nessa região de dedo, coloque em raios digitais, porque é uma das principais características da sexta semana. Aqui na sexta semana, o olho é para ser sem pálpebra, mas não tem nem como a gente diferenciar da sétima, né? Mas, pela teoria, se ela colocar nessa região, vocês coloquem olhos sem pálpebras. Aqui essa região de cordão umbilical, aqui dos membros inferiores. E é isso, sexta semana. O que a gente vai conseguir diferenciar bem pelas peças do laboratório, a sexta, da sétima e do oitavo. Na sexta, agora umas dicas bem estudante mesmo, viu? Bem monitoria parceira, porque não é teoria de livro. São só dicas. Aqui na sexta semana só aparece o quê? Um bracinho. Na sétima, na oitava, aparecem dois, certo? Aqui na sexta, a orelha é menos desenvolvida do que na sétima. Vocês não conseguem ver a diferença? Como aqui já é bem mais perfeitinha a orelha do que nessa. E aqui também na sétima e na oitava já aparece a boca, certo? E aqui, ó, ela aparece bem menos. Então, aqui na sétima, se aparecer uma dessas, vocês coloquem assim, sétima, oitava, porque a diferença de uma para outra é bem pouca, então ela determina dessa forma aqui. Aí aqui é a mesma coisa, vocês coloquem, né, que já é a orelha, aqui o olho já é com pálpebra, membros superiores, membros inferiores, cordão umbilical. E é isso. Esqueci alguma coisa? Meninos? Não, Alisson.
Acho que é isso. Vocês têm que prestar muita atenção na pergunta. Isso muda muita coisa. Por exemplo, principalmente nas lâminas, naquela parte de placenta. Por exemplo, se ela apontar lá para a região de revestimento trofoblástico, que já é bem, né, a delimitação da vilosidade coriônica. Então, se você ficar na dúvida, a gente, pelo menos na nossa época, colocava mais de uma informação na lâmina, né? Porque dependendo da pergunta, a gente não sabe o que ela quer. Se ela colocar na região de revestimento trofoblástico, pode ser a região de revestimento trofoblástico, mas também ela pode estar querendo que você coloque que é a vilosidade, entendeu? Então, na dúvida, coloca revestimento trofoblástico barra vilosidade coriônica terciária. Tipo isso, entendeu? Então, vocês têm que focar bem na pergunta, porque isso muda muita coisa. E é isso, a gente espera... Exatamente. Botar o máximo de informações que vocês puderem tirar daquela lâmina para uma resposta bem completa. E é isso, gente. Espero que tenham gostado. Qualquer coisa, vocês podem mandar mensagem para a gente ajuda de alguma forma. Aí eu sugiro que vocês imprimam o material, quem tem tablet, assista a revisão e vá anotando, acompanhando, porque nessa parte dos modelos não tem legenda. Isso. E vai dar tudo certo, pessoal. Foquem na revisão, que é exatamente o que ela vai pedir, o que ela vai cobrar. As 4 perguntinhas. De onde vem, o que forma, qual é a semana e o que é. Pois é isso. Vamos interromper aqui a gravação. E boa prova para vocês. Para aí a gravação, Júlia, por favor.